eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre o que é o tempo certo. Qual é o tempo certo? E mais do que isso, existe um tempo certo de Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, é um dos textos que eu mais gosto na Sagrada Escritura, diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para todas as coisas e todos os propósitos debaixo do céu. A verdade, irmãos, é que quando falamos de tempo, nós não podemos nos abster de lembrar imediatamente de Deus, do tempo dele para a nossa vida, da forma dele trabalhar em nossa vida, do jeito que ele escolhe para fazer no tempo em que ele decreta que as coisas aconteçam. Deus tem um tempo de ouvir o que nós falamos e tem um tempo de atender o que nós pedimos. Mas nem sempre o tempo que Deus tem para ouvir é o mesmo que ele utiliza para responder. É nisso que muitas vezes as pessoas entram em confusão, porque elas acreditam que o tempo de Deus é o tempo que ele nos ouve e imediatamente nos responde. Mas você não vê na Bíblia nenhuma palavra em que Deus se comprometa de imediatamente atender aquilo que pedimos e as coisas que falamos. Ele sempre nos ouve, isso é verdade. Não há por que questionar ou duvidar. Deus, ele nos ouve no momento da nossa angústia, Deus nos ouve no momento da nossa tristeza, aflição, desespero. Deus também nos ouve no momento dos nossos sonhos, dos nossos propósitos. Deus nos ouve sempre. Mas nem sempre o tempo que ele nos ouve é o mesmo que ele nos atende. Às vezes são tempos completamente distintos uns dos outros. A verdade, então, que eu inicio essa mensagem é o seguinte: ponto 1, Deus sempre nos ouve, mas ele só responde no tempo certo. Lá em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. O problema, eu volto a dizer, não é Deus nos ouvir. O problema é nós não entendermos que entre o momento em que Deus nos ouve e o momento em que ele nos responde, às vezes há um hiato, às vezes há um espaço de tempo que nem sempre sabemos lidar com eles. E aí, corremos o risco de confundir o tempo de Deus ou o silêncio de Deus com desatenção. Ah, Deus não me ouve. Quantas vezes nós já não ouvimos pessoas falando isso? Deus não ouve minha oração, Deus não ouve minha súplica, Deus não dá atenção às coisas que eu falo, Deus não dá atenção às coisas que eu oro. A gente confunde o silêncio de Deus com desatenção dele, ou 2, com a ausência dele na nossa vida. Pois eu quero lhe dizer nessa noite ou nessa tarde, em nome de Jesus, não confunda o silêncio de Deus com desatenção ou com ausência. Deus, ele ouve tudo que você diz e Deus está presente do seu lado em todo momento. Não é porque o que você orou, pediu, buscou, ele não atendeu, não respondeu no momento em que você julgou que deveria acontecer, que ele tapou os ouvidos à sua oração, ou que ele se ausentou na sua vida.
Independente do que você esteja vivendo, sempre traga à mente que se Deus responde fora de tempo, pode ser que aquilo que para você seria a bênção, pode se tornar eventualmente em um castigo, em uma maldição. É por isso que muitas vezes a pessoa fala assim: Senhor, eu quero comprar um avião. E Deus fala: meu filho, você quer comprar um avião? Mas você quer comprar um avião para quê se você não tirou ainda o curso de piloto? Ah, Senhor, eu quero casar. E Deus fala: você quer casar? Você já viu o quanto você é imaturo? Você já viu o quanto você lida com seus relacionamentos, às vezes, de forma cruel, precipitada? Então, meu irmão, Deus, muitas vezes, não responde no tempo em que nós pedimos, porque Ele sabe que uma resposta em tempo inoportuno pode acabar fazendo com que aquilo que seria bênção possa se tornar até uma maldição na nossa vida. Então, ponto 1, Deus ouve sempre, mas o seu tempo de resposta nem sempre é o que esperamos. Mas não confunda isso com desatenção ou com ausência, mas entenda que Ele sabe a hora certa para responder. Como eu disse agora há pouco, e isso já encaixa no ponto 2, uma resposta de Deus fora de hora pode comprometer um propósito inteiro. Eu disse agora um exemplo, e é um exemplo até, e vou dar outro, é um exemplo que a gente até utiliza de forma recorrente, porque é um exemplo simples de nós aprendermos e lidarmos. Imagina, eu tenho aqui, hoje eu estava ensinando um pouquinho de teclado para os meus filhos. Ensinei um pouquinho para o Nicolas, de 5 anos, um pouquinho para o Cecílio, de 8 anos, e um pouquinho para a Nicole, que vai fazer 14 anos. Para cada filho, eu tive um tempo e um tipo de aprendizado. Com o Nicolas, de 5 anos, eu peguei o dedinho dele, fiz assim, em algumas teclas, e deixei ele se familiarizar com o som. Então ele apertava todas as teclas, ele apertava todos os botões, e não adiantava eu ficar falando de escala com ele. Ele tinha que se familiarizar com o som, com a música, para que ele tome gosto, para que os ouvidos dele sejam treinados. Daqui a pouco chegou a vez do Cecílio. O Cecílio, eu já comecei a ensinar com o dedinho. Toca aqui cai, cai, balão. E ele já sabe tocar cai, cai, balão sozinho. Por quê? Porque ele já está com 8 anos. A capacidade dele de elaborar sons já é mais evoluída. Quando chegou a vez da Nicole, ela já tem um caderninho que eu já ensinei para ela as escalas, já ensinei para ela os acordes maiores, menores. Hoje eu ensinei para ela fazer acordes invertidos, porque são atalhos dentro do teclado e do piano para que você está com a mão em uma posição, não precisa mudar, você troca um dedo e já troca a nota de maior para menor. Já ensinei a ela algumas técnicas, porque ela já tem uma compreensão maior. Qualquer dia desse ela vai tocar no culto com a gente. Vai tocar uma música, tá falando que não. Vai sim, todo mundo quer. Mas a verdade é que cada um deles tem um nível que precisa ser respeitado por mim. Se eu chego para o Nicolas e começo a incutir na cabeça dele, com 5 anos de idade, acordes em versos ou escalas, possivelmente ele vai se desestimular, porque com 5 anos, isso não vai atraí-lo, isso vai desestimulá-lo. E aquilo que deveria ser bastante divertido, familiarizar ele com a música, vai se tornar macio, porque eu vou brigar, tá errado, não faz isso, não faz aquilo. E de repente, ao invés dele se sentir estimulado, ele vai desistir de tocar. É por isso que muitas vezes a resposta de Deus na nossa vida não é imediata, porque Deus sabe que para cada um dos seus filhos há um tempo, e a resposta que ele dá para o filho X, ele não pode dar a mesma resposta para o filho Y, porque cada um está em um nível de compreensão da vida, cada um está em um nível da vida diferente do outro. É por isso que não temos que invejar o que Deus faz na vida do outro. Não temos que desejar a resposta que Deus deu ao outro. Temos que entender que Deus, ele é
meticuloso na forma dele agir, de maneira tal que ele entende o nível que cada um estamos. Ele sabe que se ele der a resposta filosófica para uma criança, ele vai fazer com que a criança se desestimule. Mas se ele der uma resposta infantil para um filósofo, o filósofo vai se sentir subestimado. Então ele dá respostas certas para as pessoas certas no tempo certo. Ele responde, você vê Jesus na Bíblia, Jesus ele fala com cada pessoa que ele abordava de uma maneira diferente. Jesus ele utiliza de parábolas, Jesus ele fala com Zaqueu de uma maneira, ele fala com a mulher samaritana de outra maneira, ele vai falando com níveis de entendimento de maneiras diferentes, de forma que todos que ouviam entendiam a resposta que Deus estava dando para cada um deles. Portanto, meu irmão, se Deus ainda não lhe respondeu, entenda que pode ser que a forma como você precisa da resposta, você ainda não está preparado para ela. Pode ser que aquilo que você espera que Deus faça, você ainda não está pronto para o que ele vai fazer. Você lembra de Abraão? Quando Deus, irmãos, prometeu a Abraão um filho, o nome de Abraão nem era Abraão. Quando Deus prometeu a Abraão um filho, o nome dele era Abrão. Deus promete, guarde isso, isso é uma coisa que eu guardo no coração para sempre. Quando Deus faz a promessa, ele faz a promessa para Abrão. Quando Deus cumpre a promessa, Deus cumpre a promessa para Abraão. Entendeu isso? Entre o que Deus fala e o que Deus faz, Abrão precisou se tornar Abraão. Às vezes a nossa oração, quando nós fazemos, Deus não responde no tempo que nós queremos, porque antes da resposta dele chegar, nós precisamos nos tornar aqueles que receberão a resposta. A resposta está pronta, quem não está sou eu. O sinal que eu estou pedindo já está pronto. Quem não está sou eu. A bênção que Deus vai dar já está feita. Quem não está pronto sou eu para ela. Eu preciso me tornar na minha versão que vai receber a resposta. Consegue entender o que eu estou a lhe dizer hoje? O que Deus prometeu a Abrão só foi cumprido quando Abrão já se tinha tornado em Abraão. Você já se tornou na pessoa que receberá a resposta que você tanto espera de Deus? No meio desse caminho, Abraão cometeu muitos deslizes. Abraão estava com tanto desejo de que Deus respondesse a sua oração, que Abraão foi lá e engravidou outra mulher, achando que era a resposta de Deus, achando que era o sinal que Deus tinha para dar. Mas sabe o que é isso? É ansiedade. Não andeis ansiosos, Jesus diz em Mateus, por coisa alguma. A sua ansiedade não vai fazer você crescer mais um côvado. Ela vai te estressar, vai te fazer precipitar. Ore, descanse, confie, porque à medida que Deus vai trabalhando em você, a resposta que você precisa está mais perto de chegar. Afinal de contas, e esse é o ponto 3, o tempo de espera é o tempo que Deus usa para te preparar. O tempo, olhe bem, o tempo que você espera para Deus responder a uma oração que você faz ou a uma promessa que Ele tenha feito é o tempo que Ele vai usar para preparar você para receber aquilo que você tanto deseja. Você, por exemplo, pode lembrar comigo de Davi. Vamos lembrar de Davi. Vamos lá. Aliás, Davi é uma das personagens, um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia. Me familiarizo demais com Davi. Aliás, quando eu era pastor no Engenho Novo, muito jovem, com 18 anos, tinha uma irmã que frequentava a igreja, que ela dizia que eu era o Davizinho. Eu era o pastor Davizinho. Mas pronto, eu me familiarizo com a história de Davi. Davi, irmãos, olha bem.
Davi foi ungido por Deus para ser rei. Davi estava onde? Alguém lembra? Davi estava lá nos pastos, cuidando das ovelhas do seu pai, estava pastoreando os animais. Samuel vai lá, unge Davi para ser rei. E aí Davi saiu de lá e foi direto para o trono? Não. Mas ele já estava ungido. Gente, qual é a coisa mais importante para um rei? É a unção. E a unção ele já tinha. Então por que esperar? Eu já sou ungido. O profeta Samuel me ungiu. Não foi qualquer profeta, não foi qualquer um. Foi o profeta Samuel. Ele me ungiu. Então agora, eu todo sujo de cocô de cavalo, de boi, de ovelha, eu vou lá, vou dizer para Saul, Saul, pula fora porque o ungido agora sou eu. Isso ia dar certo, sim ou não? Lógico que não. Mas ele já não era ungido? Mas ele já não era escolhido por Deus? Então por que ele simplesmente não podia pegar e assumir o governo, a cadeira do rei, o trono? Porque ele ainda não estava preparado. Ele já era, aos olhos de Deus, rei. Aos olhos de Deus, ele já era rei. Aos olhos de Deus, ele já estava ungido para ser rei. Mas ele não podia assumir o trono porque ele não estava preparado. Nessa preparação, você conhece a história. Davi teve que enfrentar um urso e matou o urso. Depois Davi teve que enfrentar um leão e matou o leão. Depois Davi teve que enfrentar um gigante e matou o gigante. Gente, quando Davi, poucas pessoas param para pensar nisso. Quando Davi enfrentou Golias, ele já era ungido para ser rei. Então, na verdade, quem enfrentou Golias era o rei de Israel que tinha enfrentado Golias. Aos olhos de Deus, quem enfrentou Golias foi o rei de Israel. Mas Davi ainda não era coroado. Ele era ungido, mas não era coroado. Existem muitas coisas na nossa vida que Deus já nos ungiu. Ele ainda não nos coroou, mas já nos ungiu. Deus já nos separou, nos destacou, nos abençoou, só não nos coroou, só não nos colocou na posição, porque ainda não estamos preparados. Depois que Davi enfrenta o urso, enfrenta o leão, enfrenta Golias, agora ele estava pronto. Não. Aí ele se torna chefe do exército de Israel, é experimentado nas batalhas, depois ele é perseguido por Saul, não perde a sua integridade, muito pelo contrário, podendo matar Saul para acelerar o processo, sabe? Eu sou rei, Deus me ungiu, Deus rejeitou Saul, eu tenho Saul na minha frente, é só matar que eu sou rei. E o que ele faz? Ele não toca no ungido do Senhor. Ele não se precipita, ele não acelera as coisas. Ele sabe que Deus tem o tempo certo para a vida dele. E enquanto o tempo passa, ele se prepara. Eu quero lhe dizer uma coisa nessa tarde, meu irmão. Para de ver o tempo passar de forma inútil. Desculpa se eu for um pouco direto com você. Para de ver o tempo passar de forma inútil. Se o tempo está passando de forma inútil, você está perdendo uma grande oportunidade de se preparar para ser coroado naquilo que Deus já te ungiu. Guardou isso no seu coração? Você pede a Deus respostas, mas não se prepara para recebê-las. Então o seu tempo está sendo inútil. Você pede a Deus sinais, mas não se prepara para a chegada deles. Então o seu tempo está sendo inútil. Deus te ungiu para ser alguma coisa na vida. E aqui quando eu falo de unção, irmãos, eu não estou falando só de questões ministeriais. Eu estou falando sobre a capacitação que Deus dá, a escolha de Deus para a sua vida em determinada área. Mas entre a unção e a coroação, Davi teve que passar pela preparação. Guardou bem isso? Entre a unção e a coroação, Davi passou pela preparação. E só quando ele estava preparado
Deus colocou ele no trono. Na continuidade, aliás, guarde outra coisa. Não é porque ainda não chegou que Deus se esqueceu de você. É porque ele está se tornando capaz de sustentar aquilo que você está pedindo. Imagina aqui. Olha, essa semana eu e minha esposa fomos à academia 5 vezes. E, gente, que cansaço. Eu estou há 2 anos e meio ininterruptamente na academia e eu odeio todos os dias. Gente, eu prometo para vocês, eu odeio todos os dias. Eu não consigo acreditar como alguém gosta disso. Não consigo. Eu vou para a academia, Celso, e saio de lá assim, como alguém gosta disso, gente. Porém, eu penso no meu futuro. Eu quero chegar aos meus 70, 80 anos com autonomia física. Eu quero ter saúde, eu quero cuidar do meu corpo, porque eu tenho meus filhos, eu quero ver meus filhos crescerem. Meu pai era cardíaco, eu tenho que me cuidar, eu tenho que zelar. E tem uma coisa que é incrível depois de um tempo de academia, sabe o que é? É o como você consegue, depois de algum tempo, pegar muito mais peso do que quando você começou. É incrível. Você consegue pegar muito mais peso. E olha aqui, eu e a Leia ainda não tomamos o suco. Quem sabe para o futuro? Brincadeira. Nós não tomamos o suco. Mas é incrível como depois de 2 anos e meio, 3, já tem aparelhos que eu zero. Eu pego o peso inteiro do aparelho. 1 ou 2 só. Mas é incrível como depois de um tempo você pega mais. Se eu tivesse tentado pegar há 2 anos e meio o peso que eu pego hoje, eu não teria conseguido. Mas foi gradativamente aumentando o peso que eu cheguei no peso que eu pego hoje. Existem coisas que você pede para Deus que você não tem força suficiente para aguentar. Não tem. Você tem que se exercitar ao longo dos anos para aguentar o peso da resposta que você tanto pede. Já caminhando para o desfecho da mensagem, a resposta de Deus, ponto 4. A resposta de Deus chega quando ela se alinha com o tempo do propósito que Ele tem na sua vida. Lá em Romanos 8, 28, aliás, esse versículo é espetacular, né? Eu adoro esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, inclusive o tempo. Inclusive o tempo. É como Deus fazendo todas as coisas acontecerem juntamente no tempo certo. Você sabe, quando você se depara com coincidências da vida, coincidências. Eu estava essa semana vendo com a Leia um youtuber do Canadá, e ele estava entrevistando o jacaré do El Chan. Você lembra do jacaré do El Chan? Pois é, eu só lembro dele dançando. Mas dançava bem, jacaré dançava bem. Não gosto da música, mas dançava muito bem. E tem 9 anos que ele está morando no Canadá. Largou tudo e foi morar no Canadá. Largou tudo. Mas ele estava dizendo como é que as coisas aconteceram na vida dele. Ele disse, olha, eu nunca quis ser dançarino. Nunca quis ser artista. Nunca quis ser famoso. Mas as coisas caíram no meu colo. Eu não pude evitar. E ele disse que ele lá na Bahia, determinados dias da semana, ele ia com os amigos para uma casa de shows dançar com os amigos. Ele pagava ingresso para dançar. E um dia, estava lá o Gera Samba, e viram ele e os amigos brincando, dançando, e falaram, sobe aqui em cima, dança aqui com a gente. E ele dançou de brincadeira. No que ele dançou de brincadeira, no final, o empresário chamou assim, olha, eu quero que você comece a dançar aqui na casa de show com a gente. E ele pensou que era brincadeira deles.
Ah, pô, pelo amor de Deus. Na semana seguinte ele foi, e quando ele estava pagando o ingresso para entrar, o empresário falou assim: não, 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 não. Ele não paga mais ingresso. Ele e quem tiver com ele entra de graça. E a partir de hoje ele recebe para dançar, ao invés de pagar para dançar. E ele disse que a partir dali ele começou a dançar, e aos poucos foi dançando, e convites na TV, até que um dia, na final do Campeonato Brasileiro de 94, Vitória e Palmeiras. E o Edilson, que era, o pessoal chamava de Edilson Capetinha, né, que depois foi até jogar no Palmeiras, mas jogava na altura, se eu não me engano, no Vitória. E o Edilson fez um gol e dançou para o Brasil todo o Seguro Tchan. E tá lá o Edilson. Tchan, 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 tchan. E a partir dali estourou. E o El Tchan, na época o Gera Samba, se tornou uma febre. Aliás, uma febre mesmo, que isso era uma doença. Meu Deus do céu, coisa horrorosa. Mas ele ficou extremamente famoso. E depois, no início dos anos 2000, virou artista, porque começou a trabalhar na turma do Didi. E ficou 11 anos trabalhando como artista na Globo, sem nunca ter estudado na altura para ser artista. E um empresário falou para ele: ó, agora que você está aqui dentro, estuda, se prepara, porque você pulou uma fila gigantesca. Sabe quantas milhares de artistas queriam a oportunidade que você tem? E agora você está na turma do Didi com um contrato com a Globo. E me fez parar para pensar que, quando é para acontecer, irmãos, Deus faz todas as coisas convergirem em um mesmo lugar ao mesmo tempo. É você preparado e é a oportunidade que bate na sua porta ao mesmo tempo. Se ele naquele dia não tivesse ido dançar, se ele não soubesse dançar e não tivesse ido naquele dia dançar, a oportunidade teria passado e ele não teria agarrado ela. Deus, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ora agora, mas o agora pode não ser o juntamente. Você está pedindo a Deus uma resposta agora, mas a resposta de agora pode não ser o juntamente. Deus, ele ouve a tua oração agora, mas ele é conhecedor de todas as coisas. Ele diz: se prepara, meu filho, porque quando você estiver preparado, as coisas vão acontecer juntamente. Você preparado e a oportunidade se encontrarão. E a resposta que você pede vai chegar na hora certa. Jesus, certa vez, foi chamado para socorrer um amigo dele, Lázaro. Estava muito doente. E Jesus, sabendo que Lázaro estava doente, ainda assim demorou 2 dias para sair de onde estava. Parece que Jesus estava desatento, né? Parece que Jesus estava despreocupado, né? Parece que Jesus não se importava com Lázaro. Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Marta e Maria pediram: Jesus, vem que nosso irmão está doente. E Jesus ainda demorou 2 dias para ir, cara. Que desatenção de Jesus, não é? Não, não. Depois Jesus vai dizer: Marta, se creres, verás a glória de Deus. E isso aconteceu para que a glória de Deus seja vista. Os 2 dias que Jesus demorou, fizeram com que Lázaro morresse. E quando Jesus lá chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava em decomposição. Mas Jesus foi lá e disse: Lázaro, venha para fora. A resposta que Marta e Maria queriam 4 dias atrás, chegou 4 dias depois. Mas chegou melhor do que elas esperavam. Porque Jesus não curou Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro. Quer sinal maior do que esse? Jesus não curou uma doença, Jesus ressuscitou o que estava morto. De vez em quando, estou chegando ao final, irmãos, eu sei que agora que a gente tem tempo de sobra, as mensagens estão ficando mais longas, mas tenham paciência. De vez em quando, aquilo que a gente pede a Deus parece que morre dentro de nós.
que parece que Deus não vai responder. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 anos, passa 10 anos, Jesus não responde. E aí aquilo que a gente orou a Deus morre dentro de nós. Mas de repente, na hora certa, Jesus chega e diz: Lázaro, vem para fora. E aquilo que estava morto dentro de nós ressuscita, quando todas as coisas chegam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu chego ao final dessa mensagem te dizendo que se ainda você não recebeu de Deus uma resposta, não duvide do cuidado que Ele tem por você. Não duvide do amor que Ele tem por você. Continue crendo, se preparando, sendo transformado da pessoa que você era quando pediu para a pessoa que você tem que ser quando a resposta chegar. Eu leio com vocês para finalizar o que diz Isaías capítulo 60, versículo 22. Guarda bem essa palavra, anota aí, Isaías 60, 22. No tempo certo, eu, o Senhor, farei tudo acontecer. Guarde bem isso, Isaías 60, 22. No tempo certo, eu, o Senhor, farei tudo acontecer. Eu quero nessa tarde, noite, orar com você, meu irmão. Pode ser que você já nem acredite mais em uma resposta de Deus. Mas não é porque o tempo dele não é o seu que ele não está te ouvindo. Não é porque ele ainda não respondeu que ele está desatento ou ausente. Pode ser apenas que ele esteja te preparando. Não é para Abrão que ele vai dar a promessa. Não é para o menino Davi que ele vai dar o trono. É para o homem Davi. É para Abraão que ele cumpre a promessa. Portanto, meu irmão, ao orarmos aqui nessa noite, traga à memória quem você foi, quem você é e quem você terá que se tornar, para que você veja o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Amém?